carta de Tiago. Quero tributar a Deus toda a honra e glória por estarmos aqui vivos, com saúde, não é? Na casa do Pai. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tiago, no capítulo 1, gostaria de pregar nessa noite com o seguinte tema: triunfando sobre as provações. Nós vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4 detalhadamente e extrair daqui algumas lições práticas, porque a carta é prática para a nossa vida, para a nossa alma nessa noite. Tiago, capítulo 1. Eu espero você encontrar. Tiago fica no Novo Testamento, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1. Glória a Deus, glória a Deus. Tiago, no capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Perfeito. Diz assim, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes, em algumas traduções, passardes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, ou, em algumas traduções, perseverança. Tenha, porém, a paciência, ou a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém. Feche ainda os seus olhos, Pai eterno. Eu oro, porque sou carente da Tua graça. Sei que aqui está o Teu povo, e entre mim e o Teu povo, o Teu Espírito Santo. Que nessa hora que o Senhor cresça, que eu diminua, que a Tua palavra seja pregada em verdade, e que possamos sair nessa noite alimentados com a Tua poderosa palavra. Pai eterno, fica conosco. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. A epístola de Tiago, ela é conhecida como uma epístola geral ou uma epístola universal. Não apenas a carta de Tiago é conhecida assim, como uma epístola geral, como também as cartas de 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por que recebe esse nome de epístola geral? Recebe este nome porque ela não foi endereçada a uma única igreja. Ela foi endereçada à comunidade de fé do primeiro século. Então, as igrejas, naquela época, compartilhavam desses escritos do apóstolo Tiago. E é interessante que essa carta, ela tem como autor o próprio nome do autor, Tiago. E esse Tiago, existiam 4 Tiagos no Novo Testamento. E esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. Não é por que meio-irmão? Porque todos nós sabemos, pelo menos lendo o texto, não é, que Maria teve outros filhos. Não é? Obrigado, João. O texto dos evangelhos relata isso. Diz que os irmãos e a irmã de Jesus veio visitá-lo. Então, Jesus teve outros irmãos, ok? E esse Tiago mencionado aqui é o meio-irmão de Jesus, possivelmente o filho que Maria teve com José após o nascimento de Jesus. A Bíblia nos mostra também algo muito curioso dentro dessa carta e dentro da história da família de Jesus. É curioso notar que, se você ler os evangelhos, em especial João no capítulo 7, Marcos no capítulo de número 6, você vai perceber uma coisa. Os próprios familiares de Jesus não acreditavam no seu messianismo e não acreditavam no seu ministério. Se você pegar ali, em especial Marcos no capítulo de número 3, verso 21, você vai ver que a família de Jesus chegou ao ponto de tentar prender Jesus, porque acreditavam que Jesus estava fora de si. Você imagine?
A nossa família às vezes tem problema, não tem? Tem dificuldades, não tem? A família de Jesus também tinha. A ideia aqui de estar fora de si é a ideia de perder a cabeça. É como se Maria, José, os irmãos dissessem assim, olha, Jesus perdeu a cabeça, está fora de si. Vamos tomá-lo, porque é o início do ministério de Jesus. Possivelmente, Tiago passa a crer em Jesus quando Jesus aparece de maneira ressurreta a Tiago. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 7, diz que Jesus aparece agora em corpo glorificado a Tiago. E é esse Tiago, meio-irmão de Jesus. Acredito, creio eu, que é nesse momento que Tiago passa a crer, então. Mostrando para nós que nós não podemos, por si só, alcançar a salvação. Se Deus não der o primeiro passo na nossa direção, jamais o buscaríamos. Jamais nós vamos nos voltar para Deus. Então, Deus, Jesus encarnado, aquele homem que vestiu pele humana, que tabernaculou entre nós, aparece a Tiago, e Tiago, então, possivelmente passa a crer, 1 Coríntios capítulo 15, tornando-se, então, o líder da maior igreja do Novo Testamento, a igreja de Jerusalém. É uma epístola muito prática, a carta de Tiago, muito prática e também muito ética. Curiosamente, se você lê o texto grego, tem 54 imperativos, 54 ordens de Tiago. Deus falando através de Tiago, dando ordem, 54. E alguns teólogos chamam essa carta de faça isso e faça aquilo. Mas qual que é a tônica de Tiago? O que Tiago realmente deseja nessa carta? Em primeiro lugar, Tiago, ele deseja transformar princípios em prática. Transformar conhecimento em aplicação, transformar crença em comportamento. É o que mais nós precisamos hoje. Porque hoje há um abismo entre aquilo que professo e aquilo que pratico. E Tiago, então, ele tem essa tônica de trazer o Evangelho, fazer com que o Evangelho, que a palavra se transforme em carne. Que aquilo que nós aprendemos anos e anos no Evangelho se transforme em algo concreto, algo que tenha, algo experimental, algo que é aplicável aos nossos dias. Porque quando eu leio o Evangelho, mas esse Evangelho ele não traz um teor prático, eu estou apenas lendo um livro. Eu estou apenas folheando letras que foram escritas há mais de 2000 anos atrás. Então, Tiago, ele nos fornece aqui duas ênfases fundamentais. E a primeira ênfase que Tiago dá é o crescimento espiritual. E a segunda ênfase é a sensibilidade nos relacionamentos sociais. Note que Tiago, a epístola de Tiago, que você não demora nem 30 minutos para lê-la, ele resume a lei. E a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Tiago está dizendo o seguinte: cresçam espiritualmente e desenvolvam esse relacionamento interpessoal dia após dia. À guisa de introdução, nós podemos aprender muito com a epístola de Tiago. E quando você lê o primeiro versículo, você tem a Bíblia dizendo o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Primeira coisa que eu vejo, nesse primeiro versículo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, eu vejo um homem transformado pela graça. Eu vejo um homem que tem uma identidade. Porque quando Tiago ele escreve, ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Será que essa é a identidade que você pode colocar na sua própria vida? Você é servo. O que significa servo? Aqui ele não se apresenta, veja bem, como meio-irmão de Jesus. Poderia, não poderia? Ele não poderia bater no peito e colocar na epístola, que ele mesmo escreve: eu sou meio-irmão de Jesus. Ele poderia ter colocado na epístola: eu, apóstolo de Jesus, mas ele não coloca. Ele poderia ter colocado na epístola:
líder da maior igreja de Jerusalém, mas ele não coloca, ele coloca uma expressão grega muito forte. E a palavra grega aqui é doulos, que significa escravo, ou, literalmente falando, estar preso a. É como se Tiago dissesse para nós assim: eu estou preso a Cristo, assim como o escravo está preso ao seu mestre. Agora, quando eu digo isso no século 21, isso soa um pouco estranho. Porque a nossa tendência é a tendência da alforria. Falar de escravidão no século 21 é algo muito perigoso. Porque alguns vão dizer, não, você está equivocado. Hoje é liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, pastor, aí é liberdade, tirando um texto fora de contexto. Não se esqueça que a raça humana, ela está dividida entre dois senhores. Ou ela está escravizada pelo diabo, ou ela serve a Jesus de Nazaré. Só que essa escravidão é uma escravidão voluntária. O diabo, ele nos aprisiona com correntes. Mas Jesus é com cordas de amor, ele nos atrai. E é por isso que Paulo, lembro agora, diz, eu estou constrangido por causa deste amor. Eu não posso sair aí vivendo uma vida qualquer, porque Cristo morreu por mim no Calvário. E agora, eu constrangido que estou, sirvo a Ele. É nesse sentido que ele está dizendo que nós somos escravos. Porque escravo traz a ideia de posse. Escravo traz a ideia de lealdade, de fidelidade, de sujeição e de dependência. Agora, não se engane, todo mundo que aqui está é escravo de alguma coisa. Todo mundo que aqui está serve a algum mestre. Ou serve ao dinheiro, a mamon, ou serve a alguém, ou serve a si próprio. Todo mundo aqui deve fazer essa reflexão e sair da noite aqui pensando, a que mestre eu sirvo? Porque, repito, todo mundo serve a algum mestre. Agora, você é escravo de quem? De quem nós somos escravos? Tiago aqui também nos ensina uma coisa importante. A sua grande humildade. Porque, repito, ele poderia escrever qualquer coisa, mas o coração dele é um coração transformado pela graça. Irmão, a melhor ilustração que eu acho de dependência de Deus é do lenhador e do machado. Porque o lenhador, ele vai até a floresta, e ele pega o machado, ele pega a lenha, escolhe a melhor madeira. Pega um machado, uma parte de ferro. E o que ele faz? Ele conecta o ferro ao machado. E se não bastasse isso, ele afia o machado. E para cortar uma madeira, ele põe pressão no machado. Agora, se o lenhador joga o machado longe, aquele machado é apenas um pedaço de madeira e um pedaço de ferro sem o lenhador. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Você sem Deus é apenas um pedaço de madeira e um pedaço de ferro. Nós só temos serventia quando nós entendemos que nós estamos aqui para servir um grande Deus. É só olhar à sua volta. Olhou hoje? Nós estávamos no sítio ontem. Que natureza deslumbrante. Costumo dizer que Deus é um exibido, porque Ele é grandioso, não é? Um prefeito constrói uma rua. Bom prefeito constrói ruas. Sim ou não? Um governador constrói pontes, viadutos. O imperador chinês constrói uma grande muralha. E Deus construiu tudo isso que você está vendo. O empreendimento é conforme a grandeza do seu arquiteto. Quando eu olho para a natureza, vejo a beleza, vejo a grandiosidade, eu vejo o tamanho de quem é Deus, do que Ele é. Então nós não podemos, repito, servir ao diabo.
Nós temos que voltar a nossa vida a Deus e dizer, Senhor, o Senhor me deu a vida, eu estou aqui para lhe servir. Porque nós somos tentados a servir a nós mesmos. Aliás, deixa eu dizer algo a você, nós somos todos ninguém, tentando exaltar um grande alguém. Somos ninguém, gente. Somos pó e cinzas. Mas eu louvo a Deus por estarmos aqui, querendo servir a Deus. O pastor Stephen Dave, pastor Batista, ele fez uma diferenciação entre servo e escravo, porque a nossa Bíblia, a sua Bíblia, está servo, sim ou não? Está aí. A grega é escravo, ela é mais profunda. Agora, ele fez uma diferenciação que eu acho interessante compartilhar com a igreja, se você me permite. Ele disse que servo e escravo, no primeiro século, eram coisas distintas. Ele diz que servo é aquele que escolhe o seu trabalho. Então, ele se voltava e dizia assim, bom, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. O servo é aquele que negociava o valor. Bom, eu vou querer ganhar X, não vou querer ganhar Y nesse trabalho. E o servo também dizia assim, eu vou trabalhar com esse e não com aquele. O escravo é totalmente diferente, porque ele é totalmente dependente. Né? O servo aqui dirige a sua própria vida, diferente do escravo, que depende totalmente de Deus, do seu mestre, para fazer qualquer tipo de ação. Quando eu olho para a Bíblia, essa que está na tua mão aí, no teu colo, ela diz lá em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. A entrega ali é uma entrega definitiva. E eu só entrego quando eu confio, sim ou não? Nós só entregamos quando confiamos. Portanto, repito, é estranho eu falar hoje de escravidão numa época de independência e de autorrealização. Todos nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Simples assim. Deu vontade, eu vou lá e faço. Mas como é que manda a cartilha? Precisamos ler. Eu lembro de uma história que ouvi recente do arquiteto. Estava no seu escritório e chega alguém e diz assim, eu gostaria que você fizesse a planta da minha casa, construísse a minha casa. Você tem total liberdade para fazer o que quiser nessa casa. Carta branca para o arquiteto. Curioso que passou uma semana e ele recebe uma ligação, gostaria que você mudasse a planta. 2 dias depois, muda isso. 3 dias, muda aquilo. A ideia na história é mostrar que eles queriam apenas o aval do arquiteto, não a obra do arquiteto. Muitas vezes nós somos assim, igreja. Nós queremos produzir, fazer, arquitetamos, mentalizamos tudo e depois queremos apenas o aval de Deus. Senhor, por favor, dê o carimbo aí, a certificação, a chancela e por aí vai. Será que é assim que funciona com você? Tiago nos ensina que nós somos escravos, dependemos de Deus para tudo. Agora, tem um problema no verso 1. O verso 1 diz assim, ó, ele não é apenas servo que serve a Deus e a Jesus, mas ele escreve a 12 tribos que estão o quê? Dispersas. É endereçado a judeus que estão fugindo por causa de uma perseguição de Herodes Agripa I. E a palavra dispersão aqui ela é traduzida como espalhados. É como aquele agricultor que pega sementes e as espalha pelo vento. Deus não vê a hora de botar você para fora. Quantos podem dar glória a Deus? Ninguém, né? Deus não vê a hora de botar você para fora. Para fora da onde, pastor? Das 4 paredes. Das 4 paredes. O evangelho é muito bom aqui dentro, mas o verdadeiro evangelho é vivido lá fora. Você está cansado de ouvir isso. Eles estão sendo espalhados pelo mundo. E agora, eles têm 2 problemas, um problema duplo aqui. Odiado por ser judeu, e agora odiado por ser judeu cristão, convertido a Cristo. E eles tinham que deixar as suas terras, sua família, sua prole, tudo aquilo que havia conquistado. Uma coisa é você sair como fugitivo, outra coisa é você planejar a sua mudança, como eu fiz. O que a gente faz? A gente planeja e organiza a mudança, sim ou não? Dá para você tal dia,
Quanto custa? Planejamento. Qual data é melhor? Qual horário? A gente faz isso na mudança, sim ou não? Aqui é mais ou menos assim, ligaram a TV e disseram assim, você tem 1 hora para sair daí porque a barragem estourou. Foge. Simplesmente foge. Mostrando para nós uma coisa muito importante aqui, que a vida cristã não é um caminho engrinaldado de flores, uma estufa, uma colônia de férias, mas a vida cristã é um campo de batalha, aonde você vai passar pelas agruras da vida, mas com Deus. Porque Deus diz lá, no mundo você vai ter aflição, tenha bom ânimo, eu sou com você. Ele diz assim que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Ele diz, sofre, pois, as aflições como bom soldado de Jesus. Assim é a vida cristã. Nós vamos sofrer. Mas deixa eu dizer algo para você, olhando no teu olho. Deus não desperdiça a dor dos seus filhos. E não desperdiça o nosso sofrimento. Porque tudo isso está no bojo do seu projeto. Você acha que Deus, Ele simplesmente manda a dor porque quer mandar a dor? Ele tem um propósito em tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Muito claro na mente dele, porque Deus é sábio. Agora não se iluda, nós estamos aqui, vamos passar por isso. Mas de que maneira eu passo por isso? O Tiago nos ensina, é só ler. E nós não podemos passar do verso 1 para o verso 2, se não entendermos que você e eu somos escravos, dependentes de Deus. Porque no verso 2 diz assim, tem de bom ânimo, tem de alegria quando passardes em várias provações. Que paradoxo! Será que Tiago está dizendo assim, entra segunda-feira, será que Tiago está mandando a gente fazer isso? Entra lá, no Graac, abre a porta e diz assim, se alegrem todos vocês. É isso? Onde está todo mundo com câncer? Será que Tiago está fazendo isso? Está pedindo para a gente fazer isso? É quando você chega na porta da sua casa foi arrombada, você foi roubado, e aí Tiago diz, se alegre. Será que é isso que Tiago está dizendo? Não, não é isso. A palavra provação, veja, note, tem de grande gozo quando, me ajude, em quantas provações? Várias. Se quiser circular, é importante. A palavra várias aí é poikilos, palavra grega que significa algo multifacetado ou multicolorido. O que Tiago está ensinando é algo muito profundo, dizendo que as provações são policromáticas. Tem dia que a provação é cinza escuro. Tem dia que a aprovação é um cinza mais claro. Outro dia é mais cinzento. O que nós não podemos perder de vista é o fato de que Deus, Ele está tecendo essas provações e no final Ele vai construir algo muito belo, esplêndido, glamouroso, conforme a sua boa vontade. Ontem a Beth leu Romanos 8, 28 lá para nós. E Romanos 8, 28 é um texto que a gente utiliza muito, mas não podemos utilizá-lo fora do 29, porque o 29 responde o 28. Você quer ler? Vamos ler. Gostaria que você abrisse. Romanos 8, 28 e 29. Segura em Tiago, tá? Depois nós voltamos em Tiago. Romanos 8, 28 e 29. Texto conhecido, e diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aquele que antes os conheceu, também os predestinou, e aí tem a chave, para serem conformes à imagem do seu, de quem? Perfeito. Se todos aqui, que entraram aqui hoje, estão ouvindo essa mensagem, são filhos de Deus, esse texto é para você. Porque ele diz, uma vez eu caí no erro de entregar esse texto a uma pessoa que não conhecia Deus. Só que o texto é o contrário. Eu não posso esparramar esse texto para qualquer um. Esse texto diz, e sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? Primeiro, sabemos, eu já disse aqui, repito, é um termo da matemática, termo exato. Paulo tinha convicção
de que tudo aquilo que ele estava passando na vida, que todo naufrágio, perseguição, todo o perigo de morte, toda a aflição, todo o apedrejamento, tudo aquilo ia contribuir para o seu bem. Não é uma conjectura hipotética, Duda, mas é uma certeza experimental. Isto é, ele sabia que enquanto passasse por aquilo, ele estava aprendendo de Deus. Ele estava crescendo em Deus. Portanto, saber ali é algo que a gente tem que provar na pele. Paulo está dizendo, vocês vão passar. Vocês vão passar e vão saber que a dor, por mais difícil que seja, é algo que Deus utiliza para o crescimento dos seus filhos. E aí ele continua, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Que bem é esse? Está no verso 29. O bem é sermos conformes à imagem do seu Filho. Bem não é o conforto no tempo presente, não é a ausência de luta e de dificuldade. Se você pega a vida de Jesus, ele está num casamento, ajudando um casal desprovido de vinho, ele está ceando com os discípulos, ele está se alegrando com a conversão de alguns, mas ele sofre. E ser conforme a imagem de Deus, repito, não é simplesmente ter as suas benesses o tempo todo. É sofrer em alguns momentos. É ter dificuldades. É ver que as coisas não saíram conforme a gente planejou. Porque quantas pessoas aqui planejaram tantas coisas? Talvez uma viagem, não é? Talvez planejou algum outro empreendimento e as coisas não saíram. Ou não estão saindo como a gente gostaria. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus pisou no freio um pouquinho, né? Ele pisou no freio, tirou o leme da nossa mão e disse, agora eu que coordeno. Deus segurou um pouquinho, né? O doutor Corona é um excelente teólogo. Está ensinando muita gente. Porque às vezes a gente prega e as pessoas não entendem. Eu dou aula de teologia há alguns anos. E tem coisas que a gente não consegue explicar. Com lousa, com data show e até com caneta. E tem coisas que Deus faz que são melhores professores do que nós. Melhores. Quanta gente que entendeu que família é mais importante que dinheiro. Quanta gente entendeu que tempo com os filhos é mais importante, presença é mais importante que presentes. Porque a gente entuba os nossos filhos com presentes achando que isso basta. O doutor Corona nos ensinou que a amizade é coisa séria. Eu preciso ter pelo menos, tinha um pastor que dizia assim, ó, eu preciso ter pelo menos 4 amigos para levar o meu caixão no último dia. Você tem como contar os seus amigos a palma de suas mãos? Então o doutor Corona, ele nos ensina, o teólogo Corona nos ensina. Nos ensina que a nossa vida é finita. Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10, nessa multifacetado cenário de provações, Deus é extraordinário. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10, ele diz, a multiforme graça de Deus. Tiago está dizendo, existe uma multiforme, isto é, várias provações que são de várias tonalidades. E aí Pedro utiliza a mesma palavra poiquilos para dizer, mas a graça de Deus também é multifacetada, nos ensinando uma coisa muito importante. Para cada provação que existe na sua vida, existe também uma graça específica de Deus para sustentar a sua alma. Isso é lindo demais. A dor é muito grande, pastor, mas existe uma graça superior que corresponde a essa dor. Pastor, estou sofrendo e você não sabe a dor, mas Deus tem uma graça específica para isso. Porque o diabo, ele pode aumentar o calor das provações, mas nunca se esqueça, Deus está com o termostato em suas mãos. Ele está segurando tudo, Ele é o Senhor de toda a história. Note também que Tiago diz assim, ó, no verso 2, quando vocês cairdes ou passardes por várias provações. Tiago está nos ensinando aqui que as provações não duram a vida inteira. Alguém já viajou? Já pegou turbulência?
Durou a viagem toda? Sim ou não? Não. Tá, foi tensa essa viagem então. Já. Peguei uma pequenininha. Provação tem começo, meio e fim, irmão. Ó, começo, meio e fim. Tiago não está dizendo, se você passar. Tiago tem convicção. Quando você passar, mostrando o que para nós? Mostrando a inevitabilidade das provações. Uma hora você vai passar. Contextualizando, você já está passando. Você não vai passar, você já está passando. Eu não posso ficar... Note que o verbo é interessante, passardes. Posso ficar estacionado? Posso? Eu não estaciono na provação. Eu tenho que avançar, eu tenho que prosseguir. E note que provação aqui é uma palavra muito interessante grega. Peirasmos, que significa aquele que ataca. É uma palavra que é derivada, foi agora extraída para o português, que é da onde a gente deriva a palavra pirata. Pirata é aquele que cola na sua embarcação, estica algumas cordas e pula para dentro do seu barco tentando te saquear, tentando te roubar. Essa é a mesma palavra utilizada para os piratas. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe que as provações roubem a esperança da tua vida. Não deixe que esse pirata que colou no barco da sua existência roube a sua fé, a sua coragem, o seu amor, a sua vida. Não caia nas garras do desânimo. Não caia nas garras do desânimo. Abaixou o escudo da fé, você vai ser alvejado. O medo é a fé. O medo é para o diabo a mesma coisa que a fé é para Deus. A fé honra a Deus, o medo honra o diabo. Ah, pastor, o medo é bom. O medo é bom até certo ponto. Todos nós temos medo de alguma coisa. Não é? Quem tem medo de barata aqui, levanta a mão. Eu? Não, eu não. Filha, você me denunciou ao vivo. Só um pouquinho, gente, tá? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Adelmo, você também. O medo é bom. Em certo ponto, o medo é bom. Porque ele nos impede de fazer algumas coisas tolas. Como, por exemplo, andar de montanha-russa. Vai depois aquela que volta. Quase que eu caí nessa. Eu tive medo. Você foi, né? Vai e volta. Não, o medo ele é bom. Mas por que eu estou falando isso? Porque o medo que paralisa é ruim. Paralisou por causa do vírus? Paralisou por causa dessa tensão? Deus está dizendo, levanta. Não é para estacionar, é para você seguir. Olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Esse negócio de parar é coisa do diabo. O diabo quer que você puxe o freio de mão e diga, vamos esperar. Você tem que agir. Continuar orando, continuar clamando a Deus, buscando a face de Deus, continuando vindo nos cultos, incentivando outros, porque o que mais tem é profetas do caos. O mundo vai acabar, isso vai acontecer. Não, a igreja está aqui para servir de ponte de esperança para o outro. Para dizer, Jesus está no comando, Ele é sábio, Ele sabe o que está fazendo. E no tempo certo as coisas vão passar. Eu não sei quando, mas vai passar. Agora, Tiago, ele também nos ensina uma coisa. Eu não posso cair nas garras da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará coração e mente em Cristo Jesus. O que Filipenses 4:6 está dizendo? Que quando eu caio nas garras da ansiedade, eu sou um alvo fácil para o inimigo. Porque a ansiedade, na sua essência, significa estrangulamento ou mente dividida. Você perde o ar. A ansiedade faz isso. Eu quase caí nessas garras aí. Pensando no dia de amanhã, como será? Pensando o que vai acontecer, porque eu perdi algumas coisas. Eu falei, Deus, e agora?
E Deus disse, agora olha para o jardim. Olha para os pássaros que eu cuido. As flores que eu cuido. Olha para eles, olha para a sua volta. Nem tudo está perdido. Você vai sair dessa. Você crê nisso, que você vai sair dessa? Então não seja alguém desanimado com a vida, levante a tua cabeça, não deixa a ansiedade estrangular você, porque senão você vai perder o ar da graça, literalmente falando, o ar da graça que nos fortalece, que nos coloca de pé. Como é que eu reajo a tudo isso? Tiago ensina, precisamos ler a Bíblia. Verso 3 diz assim, verso 2 ainda diz assim, quando você passar por isso, passe alegre. Gente, ao invés de chorar, de murmurar, Tiago está dizendo, levante a tua cabeça e se alegre. Paradoxal ou não? É fácil sorrir ou não? Nessa crise? Em Filipenses, vem com outro tapa e diz assim, se alegrem sempre no Senhor. Se alegrem. Mas como eu posso fazer isso? Eu só posso fazer isso, me alegrar em momentos de turbulência e de dificuldade, quando eu tenho a perspectiva de Deus para as dificuldades. E aí você tem que pensar o seguinte, Deus está fazendo isso, porque Ele quer que eu cresça em determinadas áreas da minha vida. Existem áreas da nossa vida que só crescem quando eu passo por determinado caminho. Você tem 2 exemplos na Bíblia que você pode seguir. 2, tá? E fica o conselho, siga o último. O primeiro foi o povo que andou com Moisés no deserto. Viram tudo. Tudo que você pode imaginar, Deus fez. Deus mandou pão, eles comeram. Deus fez água brotar da rocha, eles beberam. Enjoaram do maná. Deus mandou um vento oriental. Soprou codornizes no meio do arraial. Estamos com sede. Mais uma rocha. Jorrando água. Lençóis freáticos. Só Deus consegue fazer isso. Caminharam com Deus. As vestes não tiveram rotura alguma. Os sapatos não se desgastaram. Chegaram na terra prometida. Estão entre o limiar da terra prometida e o deserto. E quando chegam no deserto, na terra prometida, passam por Jericó. Passando por Jericó, eles olham, Moisés olha a terra cheia de inimigos. Manda 12. Olhem lá, nós temos uma promessa. Tragam um respaldo para mim. Quando chegam, depois de 40 dias, com um cacho enorme de uva, porque a terra era extremamente produtiva, manava leite e mel, 10 chegam e dizem assim, olha, não vai dar. Nós somos como gafanhotos diante desses gigantes. Aí, louvado seja Deus, tem 2, animados, esperançosos, diz assim, opa, espera aí, o que vocês estão falando aí está sem conexão com aquilo que Deus já disse, vai dar terra para nós. Vocês não se lembram do passado? Que Deus fez isso? Nós vamos entrar e vamos vencer. Gente, por causa do desânimo de 10, 2 milhões de almas morreram no deserto. O maior deserto da história fica no Monte Sinai, por causa do desânimo de 10. Ou você pode seguir o segundo exemplo de Paulo, quando ele está preso, numa prisão domiciliar em Roma, e ele começa a escrever cartas. Fazendo o quê? Murmurando, xingando, dizendo, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui, animando as pessoas. Que coisa extraordinária. Dizendo, olha, se alegrem. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas viva um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se alegrem. Tenham ânimo. Levante a sua cabeça, porque quando a gente está no fundo do poço, a única coisa que a gente pode fazer é uma só, olhar para cima. Enxergar a realidade eterna das coisas. Saber que Deus, que os celeiros de Deus nunca
entram em recessão, nunca acabam. As águas do Deus eterno jamais secam, tudo está jorrando, o céu não está em crise. E ele então começa a escrever, e aí quando ele escreve lá em Filemão, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Eu sou apaixonado por esse texto, porque poderia ter escrito prisioneiro de César, prisioneiro de Roma, prisioneiro do Estado. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele entendia que a provação e a dificuldade que ele estava passando fazia parte de um projeto maior. Deixa eu dizer algo a você. Deus, quando Ele nos prova, está duas coisas juntas: a glória dEle e o bem-estar do seu povo. Deus nunca vai fazer com que a glória dEle seja elevada em detrimento do bem do seu povo. E nem o bem do seu povo em detrimento da sua glória. O que Deus está fazendo, está juntando as duas coisas, a sua glória e o bem do seu povo. E só Deus pode fazer isso. Só Deus, no final, escrevam o que eu estou dizendo, Ele vai ser glorificado e a sua vida terá um crescimento maior. Vai ser bem para a tua vida e para a tua alma. Porque as duas coisas andam juntas quando Deus trabalha. Portanto, como reagir a tudo isso? Se alegrando com o resultado final. Eu não sei o resultado final, mas eu tenho que ter esperança de que o que Deus está fazendo é algo absolutamente maior, que a mente finita não pode captar, mas vai ser para a sua glória e para o bem do seu povo. Você pode glorificar a Deus por isso? Verso 3 diz assim: tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Fé provada. Provar do quê? Provar a autenticidade. Se ela de fato é real. É o processo onde você purifica a prata, purifica o ouro. E essas provações, elas servem para uma única coisa, para provar a nossa fé e tirar as escórias da nossa fé. É isso que Tiago está dizendo. Mas agora note que essa prova vai nos levar à perseverança ou à paciência. Duas coisas aqui importantes, porque persistência, conforme o texto está aí, é aquele que suporta as provações, que permanece em meio ao vento. E paciência já é outra coisa diferente, é esperar o tempo de Deus nas adversidades. Aí mora o X da questão. Porque, sabe, um sinal de maturidade muito claro é a impaciência. É o primeiro sinal de imaturidade, é a impaciência. A gente não consegue esperar o agir de Deus. O que Deus está fazendo requer de nós paciência. Está na mão de Deus. Espera. Porque nessas horas de dificuldades, como o Tiago está mostrando, porque eles estão dispersos pelo mundo, sendo perseguidos, a gente perde a estribeira. E aí eu lembro de um personagem muito claro na minha mente, que é José, que tinha uma promessa de Deus, uma visão de Deus, de que ele um dia seria exaltado entre os seus familiares. E ele se perdeu porque falou demais. A roda com a família, ele diz: olha, um dia vocês vão se prostrar diante de mim. E todo mundo fica enfurecido, até o pai, mas o pai esconde aquilo no coração. E um belo dia, com a sua túnica colorida, sai ao campo para vigiar os irmãos. E os irmãos avistam José, se enfurecem, tomam a túnica, jogam ele no buraco. Passa uma tribo de ismaelitas, é vendido, olha que vida. Resgatado do buraco, vendido para o Egito. Lá ele é comprado por um homem rico chamado Potifar. Começa a trabalhar na casa de Potifar, e ele então começa a se destacar na casa de Potifar, e ele coloca ali como chefe da casa. Parece que está tudo bem, não parece? Parece que a vida segue bem. Puxa, eu fui tantas provações, agora está indo bem. De repente, a mulher de Potifar tenta assediá-lo sexualmente, ele foge. E ela então o acusa, é preso injustamente por 2 anos. Lá no cárcere, ele interpreta o sonho do copeiro.
Ele interpreta o sonho do padeiro. O padeiro morre, o copeiro está vivo diante do rei. E ele diz assim, ó, quando você sair daqui, lembre-se de mim. Ele ficou 2 anos. E o copeiro, nem se lembrou. Vida dura. E quando o copeiro se lembra, depois de 2 anos, puxa, eu sei de alguém que interpreta o sonho. Está diante do rei. O rei, então, estabelece, ele interpreta o sonho, ele é estabelecido como governador. Um menino de 17 anos, agora com 30, está como o segundo ministro da maior potência do mundo. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas provações, elas têm a capacidade de nos preparar para um tempo que ainda há de chegar. Porque ele passa pela casa de Potifar e ele experimenta a fartura, ele administra a fartura. Lá na frente, ele está no cárcere, ele passa a administrar o caos e o sofrimento. Mas lá na frente, Deus viu que esse moço preparado em fartura e caos, agora é o líder necessário para salvar muitas e muitas vidas que viriam até o Egito. Porque lá na frente teve fartura, 7 anos de fartura, e também teve 7 anos de caos. As nossas provações nos preparam. E Deus está preparando cada um de nós. E lá no final, do poço ao palácio, ele diz, quando encontra os irmãos, porque José teve uma vida frustrante. Ele poderia sair daquele lugar amargo, ferido, amargo contra Deus. Deus, o Senhor me desprezou. Mas muito pelo contrário. Ele tinha uma promessa, ele segurou nisso. E aí lá em Gênesis 50, 20, ele diz assim, olha, vós intentastes mal contra mim. Porém, Deus o transformou em bem para fazer como hoje se vê e salvar a vida de milhares. A palavra intentaste no hebraico é tecer. Tecer, trançar. É como se ele dissesse assim, ó, vocês teceram um mal contra mim, mas Deus teceu de novo e transformou em bem. Como é bom descansar nesse Deus amoroso. Quando as coisas saem diferente daquilo que a gente pensa, ele vem e tece de novo. Constrói algo mais belo. E aí ele diz assim, para fazer como hoje se vê. A palavra fazer no hebraico é um termo da construção. Descreve uma tarefa, uma obra que ainda há de ser realizada. Portanto, Deus aqui é o mestre tecelão e o mestre construtor. Deus está trabalhando na nossa vida, pegando fios mais escuros, mais claros, mas está tecendo algo muito mais maravilhoso para a glória do seu santo nome. Precisa crer nisso, irmão. Que a provação vai produzir em você algo melhor. Vai produzir perseverança. E aí, Tiago, no verso 4, para a gente encerrar, diz assim, sabe por que você precisa de paciência? Para que você seja perfeito e completo. Por que perfeito? Porque a palavra perfeito aqui não é perfeito de alguém que não peca. Alguém que não tem erros. Muito pelo contrário, a palavra perfeito aqui significa alguém que tem um relacionamento com Cristo que não é dividido, que não tem afeições divididas. Uma hora ama uma coisa, uma hora ama Cristo, uma hora ama o mundo. Não. Nós passamos por essas provações para que o nosso único amor seja Ele, seja Cristo. E Ele diz, para que você seja completo. Todas as partes do todo são trabalhadas. O que Tiago quer dizer é que Deus, em meio às nossas provações, quer levar a sua igreja à maturidade. É o que nós precisamos nesses tempos difíceis, mas nós precisamos olhar para cima. Enxergar que esse Deus que está no comando de todas as coisas, sabe o que está fazendo, é sábio, e no tempo certo, Ele vai produzir essa maturidade tão necessária nesse tempo que se chama hoje. Conclui dizendo que as provações vão produzir essa maturidade necessária porque Ele quer, o desejo último de Deus é fazer cada um de nós a imagem, conforme a imagem do seu Filho. Você está sendo preparado para que um dia você se encontre com Ele e seja mais parecido com Jesus. Esse é o intuito maior de Deus.
é nos fazer a imagem do seu Filho. Se coloque de pé. Deixa eu orar com você. Pai eterno, muito obrigado por esse momento de palavra que o Senhor nos proporcionou.